Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje eu quero falar sobre conexões espirituais do namoro moderno. Hoje é mais um assunto que a gente vai tratar sobre energia, que é algo que é muito de devida importância para que os relacionamentos fluam, mas que é ignorado por muita gente. E por isso muitas pessoas passam problemas em outras áreas da vida, principalmente na vida amorosa, e às vezes não entendem por que estão passando aquilo, né? Hoje você vai entender o que isso pode influenciar no namoro moderno. Porém, a única coisa que pode influenciar o nosso bom relacionamento aqui é que você deixe um like nesse vídeo, que você deixe um comentário interessante a respeito desse assunto e que você possa compartilhar com algumas pessoas que estão com problemas relacionais aqui. E também deixa um comentário se você de repente já se sentiu de maneira tipo um looping, que seus relacionamentos acabam dando errado de uma forma ou de outra, porque você ignora certas conexões espirituais. Em primeiro lugar, eu não quero aqui falar de religião ou coisa do tipo. Porém, o negócio da conexão espiritual existe, você tendo religião ou não tendo religião, você sendo cristão, sendo evangélico, católico, espírita, de qualquer religião, isso existe, isso é presente. Mas claro que de uma maneira diferente, você vai entender agora. E hoje tudo isso vai ser explicado sobre o namoro moderno. Esse vídeo vai explorar a complexa relação entre crenças espirituais e práticas modernas do namoro. Os espectadores vão obter insights sobre como cultivar conexões significativas, honrando seus caminhos espirituais no cenário atual dos relacionamentos. Ou seja, nada pode ser ignorado da maneira energética e espiritual na pessoa que você está conhecendo. Você tem que prestar muita atenção nisso, porque isso pode, acabar fluindo ou não no seu relacionamento. Antes eu quero fazer algumas perguntas a você. Você está em busca do amor no mundo caótico dos encontros de hoje, mas também anseia por uma conexão espiritual profunda? Responde para você mesmo isso. Parece impossível equilibrar a fé e encontrar a pessoa certa. Este vídeo explora como você pode, de fato, integrar a sua jornada espiritual em relacionamentos modernos para criar conexões verdadeiramente significativas e duradouras. Ou seja, muita gente se relaciona por emoção, mas às vezes a razão fica de lado, o espiritual mais ainda. A pessoa ignora tudo isso quando sai para uma baladinha, quando sai para um encontro e tal, ignora porque a carência toma conta. E aí se envolve com aquela pessoa que às vezes, muitas das vezes, é a pessoa errada para ela, é a pessoa tóxica e ele não entende. Porque a pessoa só percebe os primeiros sinais. E os primeiros sinais a pessoa só vai mostrar o melhor lado dela. Ela nunca vai mostrar o pior no primeiro encontro. E com isso, o que acontece? Ignorando sinais espirituais ou coisa do tipo, a pessoa acaba se enfiando em enrascada. Mas vamos ao problema e à solução disso. Cansado de passar por perfis e encontrar alguém que não entende o seu lado espiritual, é frustrante sentir que você precisa comprometer suas crenças para encontrar o seu parceiro. Nesse vídeo, revelaremos estratégias práticas para você navegar no cenário moderno de encontros, mantendo-se fiel às suas convicções espirituais, levando a conexões que realmente nutrem a sua alma. Ou seja, antes do físico, antes do profissional ou de qualquer coisa, você precisa estar com sinal alerta ao espiritual.
Vamos então ao certo paradoxo que isso provoca. E se o segredo para encontrar a sua alma gêmea não fosse comprometer sua fé, mas sim abraçá-la plenamente em sua vida amorosa? Muitos acreditam que o namoro moderno e a espiritualidade são incompatíveis, mas estamos aqui para mostrar como eles podem se entrelaçar de forma harmoniosa. Descubra como honrar o seu caminho espiritual pode, na verdade, atrair conexões mais profundas e autênticas no complexo dos relacionamentos atuais. Ou seja, eu não vou pregar religião aqui não. Porém, você já ouviu falar naquele versículo que diz: não se prendai a um jugo desigual, porque que concórdia há entre Cristo e Belial, a luz e as trevas, entre outras coisas. O que isso você entende? Existem diversas maneiras interpretativas desse texto. O jugo desigual, segundo os cristãos, não, e também a nós mesmos, não é só relacionamento de pessoas de religiões diferentes, não. É também, né, são também incompatibilidade que temos, seja espiritual, material, profissional, de qualquer maneira, qualquer área da vida, que possa dar um conflito mais à frente, que você não percebe. De começo, de cara, você não percebe que vai dar esse conflito, mas certamente uma hora ou outra vai aparecer. E uma frase que eu ouvi num filme, né, que as diferenças às vezes fazem a diferença, né? E como assim? Eu usei diferença na mesma frase porque isso vai gerar conflito mais tarde para você, que você está em busca de uma pessoa, em busca mais você por emoção, não percebe que vocês têm conexões espirituais diferentes. E no namoro moderno não é muito diferente disso, você está na emoção. Mas aí você pensa também: ah, mas a pessoa que eu estou gostando frequenta a igreja. Ah, a pessoa que eu frequento é da mesma religião. Pode até ser. Porém, vai existir, pode e deve existir, algumas conexões espirituais que talvez não serão compatíveis com essa pessoa, mesmo você querendo muito ou não. Ou seja, não basta apenas ter a mesma religião, não basta apenas ter os mesmos interesses, não basta nada disso. O que basta é uma conexão profunda entre essas duas pessoas, né? Porque quando os dois se unem, tornam-se um só. E não tem como você tornar um só uma pessoa totalmente diferente de você em todos os aspectos. E com isso você fica o quê? Você fica atado nesse relacionamento, né? Que você, por emoção, às vezes por ver só a parte física ou só ver a parte profissional, você não sentiu na hora. O labirinto moderno dos encontros, existem pontos cegos espirituais no meio disso. A ascensão das conexões casuais e dos aplicativos de namoro. Qual o papel da espiritualidade nisso tudo? Eu respondo essa pergunta que o papel da espiritualidade, nesse caso aí, independente da sua religião, faça uma oração a Deus antes de você ir para esse encontro. Independente da sua religião, da sua crença, faça para ver o que o mundo espiritual pensa a respeito desse encontro. Das coisas, é claro, você decide, você pode decidir, pode. Porém, você precisa entender qual é a vontade de Deus na sua vida sentimental, independente de religião. E por que a alma gêmea soa como uma língua estrangeira para a maioria dos usuários modernos dos relacionamentos? E por que isso? A pressão tácita para minimizar seu lado espiritual e se encaixar. Você acaba fazendo coisas contrárias às suas crenças exatamente para se encaixar. Você se diminui
para caber no mundo daquela pessoa que você está gostando. E isso não vai te fazer bem. Definindo sua bússola espiritual, compreenda seus valores espirituais essenciais antes mesmo de dar um like. Conheça aquela pessoa que está ali naquele Tinder, naquele encontro de namoro, ou nas redes sociais mesmo, no Facebook, no Instagram, que você está conhecendo ali, para que você entenda, tenha pelo menos uma informação superficial daquela pessoa, para depois você conhecê-la profundamente. Identificando pontos inegociáveis, o que realmente nutre sua alma em uma parceria. Responde isso para você mesmo. As diferenças sutis entre espiritual e religioso em contextos de namoro. Vamos entender isso. Incorporando o espírito em seus relacionamentos amorosos. Discutir abertamente sua jornada espiritual sem ser moralista ou se desculpar. Ou seja, você tem que colocar o que você pensa, o que você, as suas crenças, seus objetivos, para que você possa se entender espiritualmente com aquela pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, mas eu filtrei para encontrar só parceiros evangélicos. Ah, eu filtrei só para encontrar parceiros católicos. Você pode filtrar da melhor maneira, porém, essa pessoa também tem conceitos e também tem princípios que são inegociáveis, mesmo sendo da sua religião. E aí, isso também, no mundo espiritual, pode provocar um grande conflito. Vai existir também sinais de alerta e sinais verdes nessa relação, identificando o alinhamento espiritual genuíno, em vez do interesse superficial. Ou seja, a gente fica interessado naquilo que a gente está vendo. É claro, eu não vou negar isso, não vou ser hipócrita. Realmente a aparência ela é um gatilho para que a gente possa despertar um interesse sobre uma pessoa. Mas precisamos entender que vá além do profundo. Eu já falei aqui sobre ter boa aparência. Ter boa aparência não é só ter beleza. É também ter o seu espiritual bem cuidado. Conforme eu vou dizer, é você cuidar da sua imagem, da sua aparência, daquilo que se vê, porém também é cuidar do seu espiritual. Conforme possamos, como você pode ver. Estratégias práticas para integrar práticas espirituais em encontros românticos. Exemplo, caminhadas conscientes e gratidão compartilhada. Navegando por caminhos incompatíveis e crescimento. Quando os caminhos espirituais se divergem, ou seja, vão para lados opostos, limites saudáveis e comunicação respeitosa. A beleza de aprender a partir de diferentes expectativas sem comprometer as próprias crenças. Promover o crescimento espiritual e individual, ao mesmo tempo que se nutre um futuro compartilhado. Cultivando conexões mais profundas e significativas para esse relacionamento. Vamos também além da superficialidade em métodos para avaliar a verdadeira compatibilidade espiritual. Deixe de lado um pouco o lado superficial. Construa uma base de propósito compartilhando e parceria de forma consciente. E a recompensa final é encontrar uma conexão que eleve tanto o seu espírito quanto o seu relacionamento. Ou seja, você precisa também colocar esse relacionamento, também colocar sua vida espiritual dentro desse relacionamento, para que esse relacionamento flua, se realmente ele tiver que acontecer,
se esse relacionamento, se for por parte de Deus, do universo, ele aconteça de maneira que ambos não saiam machucados, e que se não tiver que acontecer também, que vocês sejam consolados. Não tente empurrar na mão de Deus que isso aí tem que acontecer de qualquer jeito, de qualquer maneira, a qualquer preço, a qualquer custo, porque isso aí é posse. Isso aí pode te prejudicar. Porém, tudo, as crenças podem, devem ser rejeitadas, podem ser respeitadas, melhor dizendo. Porém, se der alguma incompatibilidade, você vai ter que ser compreensível com isso, de não ter dado certo naquele momento. Bem, curtam, comentem, compartilhem. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.